A Rainha Vermelha ganhou o coração de muitos após a segunda temporada de Casa do Dragão. E hoje vamos falar um pouco mais sobre a história dela e também da vida das duas mulheres extraordinárias que a montaram, a lendária Meleys. E sem mais delongas, bora pro vídeo. A Meleys aparece na história pra gente no ano de 70 depois da Conquista, quando a então jovem princesa Alyssa Targaryen, filha de Jaehaerys e Alysanne, monta a Dragão Escarlate nos seus 15 anos de idade. Como vimos no vídeo das linhagens, eu coloquei a Meleys juntamente com Caraxes como os filhotes de Vermithor e Silverwing. Mas talvez eu esteja errado pelo fato que a Meleys é a única dragão que é descrita com chifres em formas de coroa, até o momento que ela aparece na história. E também, juntamente com Caraxes, ela é a primeira dragão vermelha que faz sua aparição. Mas voltando para sua primeira montadora, a princesa Alyssa, ela sempre foi uma criança muito sapeca e sempre gostou muito de brincar com seus irmãos mais velhos, o Balon e o Aemon. Aos 6 anos de idade, Alyssa quebrou o nariz enquanto brincava no pátio de treinamento. Esses e outros eventos fizeram ela ser vista como uma princesa bem diferente em comparação às suas antepassadas. Mas o que ela tinha de esportiva e brincalhona também tinha de amorosa com seu irmão e futuramente marido Balon. Aqui é um ponto onde acho que a série falhou. Caso você não tenha lido Fogo e Sangue, a tragédia que acontece na Batalha de Pouso das Gralhas não fica tão clara. Alyssa, a primeira montadora de Meleys, e Balon, o segundo montador de Vhagar após a Visenya, eram casados, especialmente descritos como um casal que se amava profundamente. O destino dos dois dragões no episódio 4 da segunda temporada foi ainda mais triste por isso. Quando eu li o Fogo e Sangue pela primeira vez, eu me senti muito mal nessa parte. Tinha ainda fresca na memória a lembrança do casal e de como Alyssa levava Viserys e Daemon ainda bebês para voar com Meleys. E nós vimos na série que os dragões têm esses sentimentos refletidos neles. As alegrias intensas, a felicidade que os montadores, Alyssa e o Balon, sentiram ao voar junto, por exemplo. A trágica história que se desenrola na Dança dos Dragões fica ainda mais angustiante para os leitores, pois o trio que protagoniza duas das 3 batalhas mais intensas entre os dragões, nesse período sem conflitos, voavam junto com os irmãos filhos de Jaehaerys. E mesmo após a morte de Alyssa, Aemon e Balon, a Meleys ainda vive um certo período de paz, agora com Rhaenys como sua montadora. O ano em que Rhaenys doma Meleys não é dito no livro em detalhes, mas na wiki oficial é descrito que ela domou Meleys no ano de 87 depois da Conquista. E faz sentido esse evento não ter sido documentado, já que o ano foi repleto de acontecimentos importantes. A morte da princesa Visera, o paradeiro de Saera descoberto em Lys, e a primeira briga entre o casal Jaehaerys e Alysanne. É compreensível que a doma de Meleys tenha passado despercebido nas páginas. A Meleys é mencionada mais uma vez quando Rhaenys informa a Jaehaerys que decidiu se casar com Corlys Velaryon, e ela voa até o local da cerimônia com Meleys. Mas a próxima vez que vemos Meleys na série é onde Rhaenys e Laenor voam até a capital com Meleys e Seasmoke para o casamento de Laenor com Rhaenyra. A cena é linda, a gente consegue perceber que os dois dragões são ágeis e velozes, mas eu senti falta aqui nessa cena da Vhagar, que nesse período já havia sido domado por Laenor. E como vemos, esses dois dragões, a Meleys e a Vhagar, têm suas histórias entrelaçadas aí por gerações. E mais pra frente, no episódio 9, nós temos uma cena que não existe no livro e que eu sinceramente achei desnecessária. Eu tô falando da coroação do Aegon no Fosso dos Dragões, onde Meleys emerge do piso, matando inúmeros plebeus, e a Rhaenys escapa montada nela. Eu não gostei dessa cena porque ela não cumpre uma função narrativa real, e até o próprio Condor se contradiz nos bastidores, dizendo que Meleys era uma dragão amada pelo povo da capital. Sério? O mesmo dragão que massacrou o povo durante a coroação do novo rei, visto como legítimo como povo? Não faz sentido que Meleys fosse querido depois disso. E a cena toda parece ter sido feita apenas para gerar choque, Um típico momento ali girl boss. Se era para incluir uma cena de dragão no episódio que mostrasse o voo de Aegon com Sunfyre após a coroação, ou até uma cena com Helaena e Dreamfyre, que ficou faltando desde o começo da primeira temporada. Ou melhor ainda, seria apresentar todos os dragões e montadores dos verdes, incluindo Daemon, que viria para a coroação do irmão. Isso daria muito mais contexto e seria fiel ao livro. Aliás, tem um fã que fez exatamente isso, uma animação com todos os dragões dos verdes sobrevoando a capital. Eu tenho certeza que muita gente aqui, incluindo vocês aí, gostariam de ter visto essa cena na série. Voltando para Meleys e Rhaenys, elas protagonizam o melhor episódio da temporada, sem dúvidas. A Batalha do Pouso das Gralhas foi um episódio emocionante, até mesmo para quem já tinha lido o livro. E para nós leitores foi um episódio icônico mesmo, porque mesmo sabendo o que iria acontecer, a cena dos dragões e seus montadores indo para a batalha foi muito bem composta. E eu acho que são momentos que fazem a série ficar na memória dos fãs, Mas tem um detalhezinho que me incomodou também aqui nessa sequência.
Na cena em que Rhaenys e Meleys se encontram na Montanha dos Dragões antes da batalha, a Rhaenys diz: vamos à guerra novamente. E a única explicação plausível que Rhaenys e Meleys tenham participado de alguma guerra seria nos degraus com Laenor e Daemon, ou a outra possibilidade seria a campanha de Aemon contra os piratas de Tart, né? Mas no livro tem um diálogo, inclusive, que o pai dela, de Rhaenys, o Aemon, proíbe a filha de ir porque ela tá grávida. Ou seja, esse novamente parece forçado, né? Como uma tentativa assim de engrandecer a trajetória de Rhaenys e Meleys. Mas fora isso, o episódio foi realmente espetacular e tocou muitas camadas assim emocionais, tanto para quem leu quanto para quem só assiste a série. Eu sempre defendi que o CGI de ponta, né, e as expansões que são feitas nesse universo dos dragões são fundamentais para a série funcionar. E aqui esse foi entregue com excelência. Os movimentos dos dragões são incríveis e Meleys se destaca com a sua velocidade e manobras únicas que a gente vê aqui pela primeira vez. Ela faz meio que um rolo, né? Ela rola, fica de cabeça para baixo, voa de cabeça para baixo, criando novos ângulos de ataque. Eu achei muito bacana isso aí que eles fizeram. E a gente já vê de cara no primeiro combate contra o Sunfyre, né? Ela usa as chamas do próprio adversário, do dragão, para mascarar os seus movimentos. E a velocidade de Meleys impressiona quando ela surge de um ponto cego de Sunfyre e arranha o dragão dourado com as garras. E depois, quando o Sunfyre tenta fugir, a Meleys alcança e morde a asa direita do dragão, tipo, com agilidade imensa, assim, muito feroz. Então, na primeira parte da batalha, eu achei esses toques assim adicionados muito de bom gosto. Pois afinal, a Meleys era conhecida por ser a dragão mais rápida que já existiu, né, que já viveu. E o ápice da batalha vem com a chegada de Aemon e Vhagar, né, banhando Rhaenys e Aegon em chamas. E muitos aqui simpatizam com a Rhaenys, assim, óbvio que a maioria do pessoal assistiu pelos olhos da Rhaenys esse episódio, por assim dizer, né? E aqui nesse momento todo mundo simpatiza com ela e o terror que ela sentiu ao encarar a Vhagar. Mas eu, quando assisti o episódio, eu só pensava na tristeza que era ver os dois dragões que voaram junto por anos, né? Agora lutando até a morte. Primeiro foram Balon e Alyssa, um casal apaixonado, e depois a gente teve Rhaenys e Laena, né? Mãe e filha. São laços muito profundos, né? Refletidos nos dragões e reais, bem reais, o que torna essa briga ainda mais dolorosa do que para quem assistiu, talvez só assistiu a série, consiga sentir, né? E esse tipo de contexto, né, que muitos espectadores não têm e que eleva a cena assim a outro patamar, na minha opinião. Eu gostei também que eles separaram claramente a batalha da Rhaenys e a Meleys contra o Sunfyre e o Aegon, e o segundo ato ser contra a Vhagar e o Aemon. No livro é diferente, ele é tudo que acontece meio que ao mesmo tempo, mas aqui na série não, eles separaram bem e eu acho que isso foi melhor do que o livro. E a morte de Rhaenys foi lindamente interpretada por Ivy Best, eu acho que foi um dos maiores momentos da temporada, sem dúvidas. A Meleys teve aí uma vida relativamente pacífica, montada por duas mulheres fortíssimas, né? Morreu com o pescoço esmagado por Vhagar, com quem dividiu boa parte da sua existência. A Meleys foi uma dragão escarlate linda, icônica em Fogo e Sangue. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e que tenham desenvolvido aí um novo apreço pela Rainha Vermelha. Tenham uma ótima semana e nos vemos na próxima Teoria de Dragão.